Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai dar prosseguimento, então, à nossa Física 3, estudando a calorimetria. Calorimetria, que é a parte da física que vai estar preocupada em medir, em mensurar a quantidade de calor que um determinado corpo cede ou um determinado corpo recebe. E esse calor, caso ele for acompanhado de uma variação de temperatura, a gente viu que ele seria um calor do tipo sensível. Na aula passada, a gente viu que esse calor ele pode ser acompanhado de uma mudança de fase. E se ele for acompanhado de uma mudança de fase, ele seria um calor latente. E na aula de hoje, a gente vai estar preocupado mais especificamente em quais as variáveis que influenciam aqui nessa mudança de fase. E a gente vai estar preocupado essencialmente com duas dessas variáveis. Vamos começar pensando na mais óbvia, na que a gente costuma pensar quando a gente quer transformar, quando a gente quer mudar a fase, mudar o estado físico de um determinado corpo. Pensem assim comigo, ó. Temperatura. Então, talvez essa é a primeira grandeza que a gente pense, né? Vamos pensar que eu tenha um determinado corpo que ele seja sólido, que ele esteja no estado sólido. Se eu for aumentando a minha temperatura, se eu for cedendo o calor para esse corpo, vai chegar um momento que ele vai atingir a temperatura de fusão. E durante esse processo de fusão, a temperatura se mantém constante, desde que a primeira grama de sólido vira líquido até que a última grama de sólido vire líquido. Após essa situação de fusão, a gente vai ter um estado líquido, e se a gente aumentar mais ainda essa temperatura, a gente vai chegar, claro, no nosso estado gasoso. Então, pessoal, reparem, a temperatura é muito importante se a gente quiser analisar a mudança de fase. No entanto, percebam que eu negligenciei propositalmente uma variável importante aqui, pessoal. Eu não posso simplesmente fazer uma análise simplificada pensando apenas na temperatura. Eu tenho que especificar qual pressão. Se eu falar que isso daqui está acontecendo a uma pressão de 1 atm e esse material aqui for água, for a substância água, a gente vai saber, claro, que para 1 atm ao nível do mar, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Claro, pessoal, se a pressão for diferente, se eu não estiver ao nível do mar, como não estamos, a água pura, ela não vai se fundir a 0 graus Celsius. A água pura, ela não vai evaporar a 100 graus Celsius. Então, percebam que existe outra variável que, por vezes, a gente negligencia ela, que é tão importante quanto a temperatura nessa mudança de fase. Então, vamos entender agora qual que é a importância dessa pressão na nossa mudança de fase. Então, se eu tenho um determinado material, uma determinada substância gasosa, então a gente vai perceber que ela ocupa um volume maior. Se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a pressão ambiente, se eu comprimir essa substância, a gente vai perceber que as moléculas vão se aproximar, e as moléculas se aproximando, a gente vai ter a substância no seu estado líquido. Então, se a gente manter, claro, a temperatura constante, vamos considerar aí uma temperatura de 27 graus Celsius, para uma determinada substância, a gente vai aumentar a pressão de tal forma que eu aproxime essas moléculas, reduzindo o volume e chegando no estado líquido. Então, é possível sim, pessoal, mudar o estado físico sem variar a nossa temperatura, variando apenas a pressão. Então, a gente vai ver que se eu pegar esse líquido também, que estão com as moléculas relativamente afastadas em relação ao sólido, eu posso comprimir, eu posso aumentar essa pressão externa, e a gente vai perceber que esse líquido, claro, ele vai se tornar sólido simplesmente aumentando a pressão, haja vista que eu deixei a minha temperatura constante. Então, a ideia de um diagrama de fase foi justamente essa.
Ao invés da gente analisar a influência da temperatura e da pressão separadamente, a gente juntou essas duas grandezas em apenas um gráfico e chamou esse gráfico de diagrama de fase. É claro, pessoal, que esse diagrama de fase é para substâncias comuns. São substâncias que obedecem à regra. A gente vai ver que esse diagrama que eu vou desenhar aqui para vocês, ele vai se alterar para algumas substâncias que têm um certo comportamento anômalo. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Olha como é fácil montar esse diagrama. A gente sabe que para pressões pequenininhas, a matéria ela tende a estar no estado gasoso. Então, para pressões pequenininhas, a matéria tende a estar no estado gasoso. Se a gente aumentar essa pressão, é claro que a tendência é chegar no estado líquido. Se a gente aumentar mais ainda, aproximando mais ainda essas moléculas, a tendência é chegar no estado sólido. E se a gente olhar para essa temperatura, a gente vai ver que para temperaturas pequenininhas, a tendência é o estado sólido. Para temperaturas intermediárias, a gente teria o estado líquido. E para temperaturas altas, a gente teria o estado gasoso. O estado gasoso que a gente vai ver que ele engloba tanto o vapor quanto o gás. Então, pessoal, percebam que eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Eu posso definir regiões no meu gráfico. Nessa região aqui, eu vou ter... Nessa primeira região, eu vou ter sempre substâncias no seu estado sólido. Para determinadas temperaturas e para determinadas pressões que eu caia nessa região, o meu material, a minha substância, ela vai estar sólida. No entanto, se eu cair nessa próxima região que eu vou desenhar, eu vou ter uma substância no estado líquido. E se eu estiver abaixo dessa região, eu terei uma substância no estado gasoso. Então percebam, pessoal, ó, só eliminando as redundâncias aqui. Nessa região eu tenho um estado sólido, nessa região um estado líquido e nessa região o estado gasoso. Entendam isso, pessoal, como se fosse uma função, como se eu tivesse aqui um par ordenado. Eu tenho duas variáveis. A temperatura está fazendo o papel de x e a pressão está fazendo o papel de y. Então, meu par ordenado seria algo do tipo, primeiro x, que é a temperatura, depois a pressão. E sempre quando eu tenho um par ordenado, eu chego em um ponto. Percebam o seguinte, ó, se eu pensar numa pressão alta, pensar aqui numa determinada pressão 1, que ela tem um certo valor relativamente alto. E se eu pensar numa temperatura T1, que ela é baixa, percebam, se eu tiver a altas pressões, eu vou estar comprimindo muito material. Se eu tiver a baixas temperaturas, o material vai tender a estar no estado sólido, ó, porque a hora que eu ligo a temperatura com a pressão chegando aqui no meu ponto, esse ponto ele vai estar nessa região aqui, ó, ele vai estar nessa região, e nessa região o meu corpo, o meu material, ele é sólido, se esse for o diagrama de estado físico desse corpo. Ah, professor, mas se eu tiver com a pressão pequena? Se eu tiver com a pressão pequena, que eu vou chamar de P3, mas eu tiver com a temperatura bem elevada, que eu vou chamar aqui de T3. Percebam, pessoal, que eu vou cair numa região, ó, pouca pressão, se o material ele não está pressionado, as moléculas tendem a ficar afastadas uma das outras. Eu tendo ao estado gasoso. E quanto maior a temperatura, mais ainda eu tendo ao estado gasoso. Por isso, se eu tiver esse aqui, que é meu ponto 1, se eu tiver aqui o meu ponto 3, nessa região, esse ponto 3, com certeza, em toda essa região, se ele cair, ele estará gasoso.
Mais especificamente, eu vou poder analisar posteriormente, com mais critério, se esse corpo está no estado de vapor ou no estado de gás. De tal forma, para finalizar essa parte, se eu tiver numa pressão P2 intermediária e numa temperatura T2 aqui também intermediária, e eu cair nessa região, é claro, pessoal, que eu vou ter o meu corpo, que eu vou ter uma determinada substância no seu estado líquido. Então, percebam, pessoal, é só analisar os pares ordenados e ver onde o ponto está, em qual região, cada região corresponde a um estado físico da matéria. Então, pessoal, reparem que novamente eu tenho o meu diagrama de fases para uma determinada substância que tem um comportamento normal, um comportamento comum, tá? Que ela obedece à minha regra geral. Então, percebam que essa curva 2, ela está separando o estado sólido do estado líquido. Aqui nessa região, eu vou ter sólido. Então, nessa região eu vou ter sólido. Nessa região aqui, eu vou ter líquido. Então, reparem que a curva 2 separa o sólido do líquido. Nada mais justo do que, se eu estou separando o estado sólido do estado líquido, essa curva significa os pontos, os pares ordenados aqui de pressão e temperatura, onde o corpo está se transformando do sólido para o líquido. Então, é por isso que a gente chama essa curva 2, claro, de curva de fusão, ou ela pode ser chamada também de curva de solidificação. Basta apenas que eu siga no sentido inverso. Basta que eu vá do líquido para o sólido. Então, seria uma curva de solidificação. Agora, a curva 3, percebam, eu estou separando o líquido, o estado líquido, do estado gasoso. Eu estou percebendo que para determinadas pressões eu vou ter variadas temperaturas de ebulição. Então, percebam que essa curva, se ela separa o estado líquido do gasoso, ela seria uma curva de vaporização. Porque do estado líquido para o estado gasoso, a gente viu que esse processo se chama vaporização. Vaporização que pode acontecer de 3 tipos: calefação, evaporação ou ebulição. Mas claro que se eu for de um gás para um líquido, se eu estiver indo no sentido contrário, eu vou chamar essa curva de curva de condensação. Então, restou a curva 1 para a gente analisar. Essa curva 1, ela separa diretamente o estado sólido do gasoso. E a gente aprendeu que essa transformação, ela chama sublimação. Então, seria a curva de sublimação. Um material que ele sofre sublimação e é muito comum no nosso dia a dia é o gelo seco. Gelo seco é o gás carbônico no estado sólido e ele tem esse nome porque ele não passa por um processo intermediário de líquido. Ele vai direto do sólido para o gasoso. E indo direto do sólido para o gasoso, ele não, como eu poderia dizer, ele não vai molhar. Por isso que ele é muito usado para fazer fumaça. Ele é muito usado em carrinhos de sorvete, porque ele não vai molhar essa embalagem. Ele vai direto do sólido para o gasoso. Então, pessoal, essas são as 3 curvas. Agora a gente vai analisar como que esse ponto de fusão e como que esse ponto de ebulição, ele vai depender da minha pressão. Então, pessoal, agora a gente vai ver que cada substância tem um ponto onde eu tenho uma temperatura e uma respectiva pressão onde vão coexistir os 3 estados físicos da matéria. Esse PT aqui, que eu anotei no gráfico,
Esse PT ele é chamado de ponto, triplo, ou em algumas situações pode aparecer também ponto tríplice. Então, ou ponto triplo ou ponto tríplice, porque nesse ponto onde as três curvas, a curva de sublimação, a curva de fusão e a curva de vaporização, onde essas três curvas se encontram nesse ponto aqui, a matéria pode coexistir em equilíbrio nos seus três estados físicos. Então eu vou ter ao mesmo tempo gelo, eu vou ter ao mesmo tempo, se eu estiver falando de água, e eu vou ter vapor de água para uma determinada pressão, e para uma determinada temperatura. Mas o que eu queria conversar mesmo com vocês é o seguinte, ó. Vamos pensar que eu saia de uma certa temperatura T1. Para essa temperatura T1, como que eu vou descobrir qual que é que eu saia de uma certa pressão, P1, como que eu vou saber, aqui o eixo vertical pressão, como que eu vou saber qual que é a minha temperatura de fusão? É bem simples, ó. Se eu estou em uma determinada pressão, é só eu ir horizontalmente até encontrar a minha curva de fusão, rebater aqui no eixo das temperaturas e, claro, eu vou chegar na temperatura de fusão correspondente a essa pressão. Mas é óbvio, pessoal, que se eu aumentar a pressão, a minha substância ela não vai se fundir à mesma temperatura. Percebam que eu aumentei, houve um acréscimo, eu estou andando verticalmente no sentido positivo do eixo Y, do eixo das pressões. E agora, pessoal, percebam, se eu quiser saber a nova temperatura, de fusão para essa minha nova pressão P2, eu tenho que novamente ir horizontalmente até rebater na curva de fusão, descer aqui até chegar no meu eixo das temperaturas e eu vou chegar na minha temperatura de fusão 2. Percebam, pessoal, que como eu aumentei a pressão, a minha temperatura de fusão aumentou. Pensem assim comigo, ó. Vamos dar um exemplo numérico para ficar mais fácil. Se para uma dada pressão de 1 atm, por exemplo, ao nível do mar, a minha substância ela se funde a 10 graus Celsius, se eu aumentar em 0,2, se eu for para 1,2 atm, vamos falar que essa temperatura de fusão vai aumentar e minha substância ela não vai se fundir mais a 10. Ela vai se fundir, por exemplo, a 15 graus Celsius. Só um exemplo, então percebam, pessoal, que quando eu aumento a pressão, eu faço o quê? Eu tendo a aumentar a temperatura de fusão. Então quer dizer que eu vou poder ter uma substância no estado sólido em temperaturas mais elevadas. Ah, professor, mas se eu quiser analisar a ebulição, se eu quiser analisar o processo de vaporização, como que eu posso fazer? Basta mudar a curva. Percebam, para analisar a temperatura de fusão, eu rebati aqui na minha curva de fusão. Agora, para analisar a temperatura de ebulição, eu vou até encontrar essa minha curva aqui de vaporização. Percebam, para essa pressão P1, eu teria essa temperatura aqui, eu teria essa temperatura de ebulição 1. Agora, se eu aumentei a pressão, eu vou horizontalmente até encontrar essa minha curva de vaporização, vou descer aqui no eixo das temperaturas e vou perceber que eu cheguei numa temperatura de ebulição maior. Significa que se eu aumento a pressão, eu consigo, por exemplo, água líquida em uma temperatura
maior do que 100 graus Celsius. Seria o processo de uma panela de pressão, que a gente vai ver em mais detalhes na curva, no diagrama de fase da água, que vai ser um pouquinho diferente. O que eu quero que vocês notem é que quando eu aumento a pressão, tanto a temperatura de fusão aumenta, então eu vou conseguir ter sólido a uma temperatura maior, e tanto a temperatura de ebulição aumenta também. Se eu for de 1 atm para 1,2 atm, vamos falar que a temperatura de ebulição pode ser que ela vá de 100 para 110, 120 graus Celsius. Então, essa substância ela consegue se manter líquida a uma temperatura maior, porque a temperatura de ebulição aumentou. Só resumindo aqui, se eu estiver falando de substâncias, se eu estiver falando de substâncias comuns, a gente pode falar o seguinte: se eu aumentar a pressão, isso vai implicar no aumento da temperatura de fusão, que também vai implicar no aumento da temperatura de ebulição. Então, as substâncias normais, as substâncias que não têm o comportamento anômalo, por exemplo, que a água tem, vai funcionar dessa maneira. Quanto mais pressão, maior a temperatura de fusão e, consequentemente, também maior a minha temperatura de ebulição. Então, pessoal, agora a gente vai ver o diagrama de fase, mas para aquelas substâncias que não têm aquele comportamento comum, aquelas substâncias que não obedecem à regra. E a principal, como é a substância mais abundante no nosso dia a dia, a gente vai falar da água, mas claro que a prata, o bismuto, o antimônio, eles também têm esse comportamento um tanto quanto estranho. Até aqui tá ok, ó. Ó, pessoal, esse comportamento estranho ele vai se referir principalmente à pressão. Mas até aqui estaria da mesma forma que qualquer outra substância. Eu tenho uma substância no estado gasoso, onde as moléculas estão um pouco mais afastadas, e quando eu aumento a pressão, eu comprimo essa substância, eu consigo liquefazer essa substância. Por quê? Porque eu vou aproximar as partículas e ela vai chegar no estado líquido. No entanto, pessoal, por mais que eu comprima a água, por mais que eu aumente a pressão na água, ela nunca vai se tornar gelo. Pelo contrário, se eu aumentar a pressão do gelo, ele vai se tornar água. Por que que isso acontece? Se vocês lembrarem lá da aula de dilatação anômala da água, vocês vão ver que de 4 até 0 graus Celsius, quando eu resfrio a água, em vez do seu volume diminuir, como qualquer substância, como aconteceria em qualquer substância, o seu volume tende a aumentar, porque a água tem um comportamento anômalo. E durante a fusão, devido à geometria molecular da água, durante esse processo de fusão, o seu volume também aumenta. É por isso, por exemplo, que a garrafa com água estoura no congelador quando congela. E muitas das vezes, quando a gente deixa uma garrafa cheia no congelador, essa garrafa tende a estourar. Por quê? Porque o volume de gelo é maior do que o volume de líquido. E para a gente mudar de fase por aumento de pressão, a gente sempre sai do volume maior para chegar no volume menor. Então, se a gente comprimir o gelo, alguns barmans, eles comprimem um gelo no outro, e o que acontece? Eles acabam unindo esses dois gelos, porque acontece conforme eles aumentam a pressão de um gelo contra o outro, acontece a fusão, e conforme eles tiram essa pressão, o gelo volta a se solidificar. Outro exemplo prático, que é o experimento de Tyndall, que é também conhecido como experimento de regelo, o que ele fez? Ele pegou um determinado bloco de gelo a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, põe sob 2 suportes e colocou pesos pendurados. Ele percebeu que esse arame atravessa o gelo, no entanto, esse gelo não parte ao meio. Porque conforme eu
vou aumentando a pressão, esse gelo vai fundindo. Daí isso aqui vai descendo, e quando eu tiro a pressão, quando esse arame passa, aquele gelo que havia se fundido, ele volta a se solidificar. É por isso que o arame atravessa o gelo sem partir ao meio. O arame atravessa o gelo sem dividir em duas partes. E é o processo que explica também a patinação no gelo. Por que o gelo ele é escorregadio? Na verdade, não é o gelo que é escorregadio, é a água. Por quê? Porque quando eu piso no gelo com patins, com uma lâmina bem fina, a pressão fica bem grande. E quando eu tenho esse aumento abrupto da pressão, o que acontece? A água que estava no estado sólido, ela se transforma, ela se funde, ela vai temporariamente para o estado líquido. Ah, professor, quer dizer então que se eu ficar patinando no gelo durante toda a pista vai chegar uma hora que toda a água vai ficar líquida? Não, pessoal, porque quando eu cesso esse pisão, esse aumento de pressão, quando eu saio de um lugar, aparece o fenômeno do regelo, porque a pressão volta a ser o que era antes, ou seja, a pressão diminui, e se a pressão diminui, a água volta a congelar. Então percebam aqui comigo que o diagrama de estado físico da água fica um pouquinho diferente, principalmente nesse trecho aqui, ó, nesse trecho na curva de fusão. Percebam que agora ó, eu vou ter uma determinada pressão P1 e vou chegar em uma determinada pressão P2. Percebam o seguinte, para essa pressão P1, eu vou ter essa temperatura de fusão. Temperatura de fusão 1. Reparem que se eu aumentar a minha pressão, eu vou aumentar a minha pressão, o que vai acontecer com a temperatura de fusão? Ao invés de aumentar, como qualquer outra substância comum, qualquer outra substância que obedece à regra faria, reparem, ó, aumentando a pressão, que é o que o patins faz no gelo, por exemplo, eu estou diminuindo a temperatura de fusão. Então, eu posso fazer com que o gelo ele se funda a uma temperatura maior aqui, ó. Eu diminuo a temperatura de fusão. Então, uma temperatura menor, eu consigo fazer com que esse gelo se funda e consigo patinar no gelo. No entanto, como a curva de vaporização não foi alterada em nada, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode perceber que para uma determinada pressão 1, eu vou ter uma temperatura de ebulição 1, para uma determinada aqui, ó, pressão 2, eu vou ter uma temperatura de ebulição 2, e como acontece com qualquer substância, acontecerá também com a água, aqui não tem exceção, porque quando eu aumento a minha pressão, a temperatura de ebulição também aumenta. Esse processo aqui é o que acontece, por exemplo, quando eu vou cozinhar alimentos. Em uma panela aberta, a gente sabe que, por mais que eu forneça calor, por mais calor que eu ceda para essa água, ela não vai passar de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Então, pessoal, quando a água começa a ferver, eu posso simplesmente desligar o fogo. Eu não preciso aumentar o fogo, porque se eu ficar fornecendo mais e mais calor, a única coisa que eu vou fazer é ressecar o alimento. Então, percebam que seria muito interessante, mas seria muito interessante mesmo, para eu conseguir cozinhar mais rápido, se eu conseguisse que a água ebulisse a uma temperatura maior. Mas a gente consegue, fazendo o quê? Aumentando a pressão com uma panela de pressão. Em uma panela de pressão, a gente tem que a pressão de vapor vai se somar aí à pressão atmosférica e eu vou conseguir uma temperatura de ebulição maior. Então, quer dizer que a água que iria
ferver a 100 graus Celsius, ela vai passar a ferver uma temperatura bem maior, por exemplo, 120 graus Celsius. E se eu estou numa temperatura maior, eu vou conseguir cozinhar os alimentos mais rapidamente. Uma outra situação também importante é que se eu reduzir a pressão, eu vou diminuir essa temperatura de ebulição. Quando eu subo numa montanha, por exemplo, pensa que eu vou estar lá no pico do Everest, eu vou estar numa altitude muito grande. A pressão atmosférica, que é a camada de ar que está sobre a minha cabeça, é bem menor do que a pressão atmosférica que eu teria se eu estivesse no chão. Então, quando eu subo para uma grande altitude, eu estou reduzindo a pressão atmosférica. E se eu reduzir a pressão, eu tenho o processo contrário com a temperatura de ebulição. Eu posso perceber que a temperatura de ebulição vai diminuir. Se, por exemplo, se eu subir num balão muito alto, a altitude muito grande, a gente vai poder notar que a água ela vai ferver com a temperatura do nosso corpo. Ela vai ferver ali com a temperatura do nosso corpo, aproveitando na palma da nossa mão, aproveitando o calor do nosso corpo. Então quer dizer que quanto maior a altitude, menor essa pressão atmosférica, menor essa pressão externa e menor a temperatura de ebulição. A água vai ferver com a temperatura bem menor do que ferveria ao nível do mar. Então, pessoal, aqui novamente a gente tem o diagrama de uma substância comum, mas para qualquer substância, mesmo a água, mesmo a prata, mesmo o bismuto, vai existir um ponto que a gente chama de ponto crítico, que corresponde a uma determinada temperatura crítica e uma determinada pressão crítica. Qualquer ponto à direita e acima desse ponto crítico, o que vai acontecer? Ele não vai poder ser liquefeito isotermicamente. Fala, professor, não entendi nada. Qualquer ponto à direita, ele vai ser um gás. E qual que é a diferença do gás para o vapor? É que o gás, ele não pode ser liquefeito, se eu fizer isso, eu não posso transformar um gás em líquido isotermicamente. O que é isotermicamente? Mantendo a temperatura constante. Então, um gás, ele nunca vai poder ser liquefeito se eu manter isotermicamente, se eu manter a minha temperatura constante. Então, eu nunca vou poder liquefazer um gás simplesmente comprimindo ele. Não dá para liquefazer um gás simplesmente comprimindo ele. Mas um vapor eu consigo sim. Vamos entender no diagrama de fase. Vamos pensar que eu tenha um determinado ponto aqui e um determinado ponto aqui. Esse ponto, vamos falar que ele corresponde a uma certa pressão 1. Então, esse ponto corresponde a uma certa pressão 1 e uma certa temperatura 1. Se eu aumentar, vou chamar de ponto 1, se eu for chegar no ponto 2, eu estou aumentando essa pressão, sem aumentar a temperatura. Percebam que à esquerda desse ponto crítico, eu consigo transformar o que a gente chama agora de vapor, eu consigo transformar esse vapor em líquido isotermicamente. Eu consigo subir numa vertical e transitar entre a região do vapor e a região do líquido. No entanto, se eu estiver à direita do ponto crítico, para uma determinada temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura T3, por mais que eu suba, por mais que eu comprima isotermicamente esse gás, eu nunca vou chegar na região de líquido. Então, pessoal, não dá para transformar um gás em líquido simplesmente por aumento da pressão. Ah, professor, quer dizer que nunca eu vou conseguir transformar um gás em líquido? Você vai sim, desde que você diminua a temperatura desse gás, transformando esse gás em vapor.
se eu diminuir a temperatura desse gás de tal forma que eu chegue na região de vapor, e aí sim, eu comprimir esse gás, eu vou chegar em líquido. Aí sim, eu conseguiria transformar gás em líquido. Mas diretamente, eu não consigo transformar gás em líquido. Então a diferença é essa, guardem essa frase, é impossível transformar um gás em líquido, é impossível liquefazer um gás isotermicamente, mantendo a temperatura constante. Uma coisa interessante é que o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha que a gente usa, ele não é um gás. Por quê, pessoal? Um gás, ele não pode ser liquefeito a temperatura constante. E quando a gente balança um botijão de gás, a gente percebe que ele está liquefeito. Se ele fosse um gás, ele não teria sido liquefeito por aumento de pressão. Então, na verdade, seria mais interessante a gente chamar de vapor de cozinha e não de gás de cozinha. Mas claro que você seria a única pessoa no mundo falando isso. Vamos manter as convenções, vamos manter o gás de cozinha. Mas, na verdade, aquilo que eu tenho dentro do botijão é vapor. Até mais, pessoal. A aula era isso. Fiquem bem. Qualquer dúvida, vocês retomam, revejam quantas vezes forem necessários. E eu vou mandar os exercícios também para as respectivas turmas. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.